continuando aqui, pessoal, os nossos exemplos, então pegando agora o limite de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado com x e y tendendo a 0, 0. Veja bem que aqui a gente pode usar coordenadas polares. Por quê? Porque eu sei que se eu pego uma equação de um círculo, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, isso aqui é a equação do círculo de centro no 0, 0. Então, se r ele vai se aproximando de zero, consequentemente, o x e o y também vai ficando cada vez mais próximo de zero. Podemos aqui utilizar um sistema de coordenadas aqui. Vamos pegar a calculadora aqui do GeoGebra. Não é? Então, se eu pego aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Pegando aqui, por exemplo, um r igual a 1, 1 ao quadrado. Você vai ter esse círculo. Se eu pego aqui um valor próximo de zero, por exemplo, 0,5, mas o círculo vai se tornando menor e os valores de x e de y, qualquer ponto que eu pegar dentro aqui, quando o r vai, esse r aqui sendo 0,5, os valores de x e y vão estar se aproximando de zero, pegando um valor menor ainda, por exemplo, 0,1 ao quadrado. Veja bem que os valores de x e y vão se tornando cada vez mais próximos de zero. Muito bem. Então, eu posso, nessa situação, utilizar as coordenadas polares para indicar transformar isso aqui em coordenadas polares, essas funções. Ó. Como que eu posso fazer isso? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E aqui também r ao quadrado. Então, eu posso escrever essa função como sendo seno de r ao quadrado sobre r ao quadrado com r tendendo a zero. Por que que o r tende a zero? Nós vimos lá no gráfico que se o r tende a zero, significa que x e y também vão tender a 0, 0. Muito bem. Então, veja bem, aqui se eu substituo aqui por zero e aqui por zero, eu vou ter seno de 0 ao quadrado é zero, r ao quadrado, 0 ao quadrado é zero, então fica seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é zero, 0 sobre 0 é indeterminado. Não consigo encontrar o limite. O que eu posso fazer aqui? Usar artifícios matemáticos. Um deles pode ser, como aqui é indeterminado, eu posso derivar a parte de cima e a parte de baixo da função. A derivada de seno de r ao quadrado é cosseno de r ao quadrado vezes 2r. Está aqui os 2r. E a derivada de r ao quadrado? 2r. Está aqui. Posso simplificar esses 2r com esses 2r. Ficou limite de cosseno de r ao quadrado igual a, com r tendendo a zero, vai dar igual a 1. Por quê? Porque se eu substituir aqui por zero, cosseno de 0 ao quadrado é zero, cosseno de 0 é 1. Então, veja bem que aqui, independente de qual caminho que eu pegar, porque quando eu pego o círculo, eu estou pegando todos os caminhos possíveis. Ó. Vamos verificar isso aqui no nosso gráfico, para ver se vocês entendem isso melhor. Então, veja bem, se eu me aproximo aqui pegando uma reta, passando pelo 0, 0, então está dentro do círculo. Se eu pego aqui uma parábola, passando por aqui, está dentro do círculo também. Quando eu me aproximo de 0, 0, esses valores aqui, o R do meu círculo está tendendo a zero. Então, consequentemente, qualquer caminho que eu pegar próximos aqui, essa função vai ter como limite 1. Certo, pessoal? Então, é essa situação algebricamente para essa função. Vamos olhar aqui no nosso gráfico, utilizando aqui o 3D. Ó. O que acontece aqui com essa função aqui? Ó? É essa a nossa função, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu me aproximo, em qualquer caminho que eu me aproximar aqui no gráfico, qualquer situação, se eu caminhar aqui no nosso plano aqui, por uma reta, por uma parábola aqui pegando y e x, ó. Então, aqui pegando uma parábola, pegando uma função, qualquer função que eu pegar aqui passando pelo 0, 0, a nossa função, quando vai se aproximando de 0, 0, o valor de z vai se aproximando de 1.
Se ele vai se aproximando de 1 para qualquer caminho, então o limite desta função, quando x e y tende a 0, 0, é 1. Certo, pessoal? Vai ser 1. Então, o limite dessa função aqui, quando x e y tende a 0, 0, é igual a 1, porque o limite de cosseno de r ao quadrado com r tendendo a 0 é 1, que é a transformação desta função aqui em coordenadas, utilizando coordenadas polares. Ok, pessoal? Então, é essa situação, e aí a gente pode ver alguns exemplos. Ok, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos do livro aqui. Por exemplo, esse exemplo 2 aqui, f de x igual a xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Poderíamos usar coordenadas polares aqui? Sim. Então, se eu quero x e y, só posso usar coordenadas polares quando eu estou achando o limite com x e y tendendo a 0. Ok, gente? Não pode ser x e y tendendo a 1, por exemplo, aí posso até usar coordenadas polares, mas não com r tendendo a 0. Aí teríamos que usar outras funções para definir o círculo em volta de 1, 1. Nesse caso aqui, então, como eu estou dizendo, eu quero o limite de f de xy com x e y tendendo a 0, eu posso usar coordenadas polares. Aqui o livro fez um outro caminho para isso. Então, primeiro, ele utilizou aproximando ao longo do eixo x. Então, se x é igual a 0, e aí f de 0 e y fica 0 sobre y ao quadrado, certo? Substituindo aqui, porque se x é 0, fica 0 vezes y, 0. Aí fica 0 sobre x ao quadrado e fazendo x igual a 0, então fica 0 sobre y ao quadrado. Então, qualquer que seja o valor de y próximo de 0 aqui, vai ficar 0 dividido por esse valor, dá 0. Agora, pegando ao longo do eixo y. Então, f de xy, quando xy tende a 0, eu posso escrever isso aqui, então, aqui vai ficar 0 sobre x ao quadrado, não é? 0 sobre x ao quadrado também dá 0. Parece que, pegando o caminho aqui, aproximando, utilizando o eixo x e utilizando o eixo y, as duas situações, o limite vai tender para 0. Mas será que isso é verdade? Será que isso sempre vai acontecer para qualquer caminho? Por exemplo, se eu, ao invés de aproximar em cima desse eixo ou em cima desse eixo, se aproximar em cima de uma reta y igual a x, então aproximando aqui de 0, 0. O que vai acontecer a hora que eu substituir no lugar de y, substituir por x? Então, aqui vai ficar x vezes x ao quadrado mais x ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. X ao quadrado dividido por 2x ao quadrado vai ficar 1 sobre 2, não é? Simplifica o x ao quadrado com o x ao quadrado, fica 1 sobre 2 aqui. Então, veja bem que caminhando no plano em cima dessa reta, os valores de z vão tender para 1/2. Vamos olhar como é o comportamento disso aqui, utilizando o nosso gráfico, para ver se a gente consegue compreender isso aqui um pouco melhor, como é que vai funcionar isso aqui no gráfico. Então, vamos apagar isso aqui, para facilitar o nosso cálculo, apagando tudo. Então, eu tenho que a minha função ela é dada por xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, minha função é essa daqui, certo? E aí, então, o gráfico dessa função não deu certo aqui, deixa eu voltar. Não deu certo. Por que não deu certo? Estou tentando entender aqui. Deixa eu colocar outra função aqui para ficar mais fácil, né? Eu devo ter dado algum espaço aqui que não podia dar. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer de novo. Então, fazendo aqui z igual a x, y,
Ah, tá. É porque eu tinha colocado letra maiúscula. Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a nossa função vai ser essa daqui. Veja bem o que acontece aqui quando eu estou aproximando por aquela reta lá, que é x, y igual a x, ó, que é essa reta aqui, ó, certo? Aqui. Olha só aqui o valor aqui, ó, 1/2. Então, em cima dessa reta, a hora que eu me aproximo, vai aproximar para 1/2. Enquanto que quando eu me aproximo aqui, em cima do eixo aqui, desse e desse eixo, o valor da minha função vai tender para zero aqui. Então, significa que essa função, ela não tem limite quando x e y tendem a 0, 0. Por quê? Porque vai tender para valores diferentes. Certo, pessoal? Vamos ver o outro exemplo 3 aqui. Aqui ele deu o gráfico aqui, que é aquele que a gente fez. Exemplo 3, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui nós podemos utilizar, inclusive, coordenadas polares, se quiser também, mas aqui ele não usou. Ele utilizou vários caminhos aqui. Quando ele utilizou vários caminhos, com caminhos diferentes levaram a resultados diferentes, o limite não existe. Então, a mesma coisa, você substituindo aqui, primeiro ele utilizou o caminho y igual a mx. O que é o y igual a mx? Quer dizer que é qualquer reta no plano, não é? Qualquer reta que aí a inclinação não vai fazer diferença da reta, que é o m aí, qualquer que seja o m. Aí, substituindo aqui no lugar do y por mx, fica x, mx ao quadrado, sobre x ao quadrado e tal. Então, chegamos aqui igual a m ao quadrado sobre x, 1 mais m² sobre x ao quadrado. E aí a gente pode perceber que nessa situação aqui, alterando o valor de m, eu altero, o x tende a zero, certo? Se o x tende a zero, substituindo aqui por zero, fica 0 sobre 1. Ótimo. Então, pegando uma reta, qualquer que seja o valor, vai sempre tender para zero, porque vai ficar 0 dividido por 0. X substituindo aqui no lugar do x por 0, que o x e y tende a 0. Bem, então, parece que ela tem limite, parece que esse limite é 0. Mas eu posso pegar um outro caminho, por exemplo, pegando x igual a y ao quadrado. Se eu pego x igual a y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado vezes y ao quadrado, que é aqui no lugar do x, da minha função, certo? E aí, eu vou ter a y ao quadrado, que é aqui no lugar do x, mais y a quarto. Ok, pessoal? Substituímos aqui, no lugar do y, substituímos por x ao quadrado. Então, deu isso aqui. Ficou y ao quarto dividido por isso, simplificando esse com esse, deu 1/2. Então, pegando uma parábola, dá 1/2. Veja bem, então, que nesse caso não há limite, porque você pegando retas, você chega a zero, e pegando uma parábola que passa pelo 0, 0, você chega a 1/2. Vamos ver como é que se comporta o gráfico dessa função, para ver se a gente consegue. Já tem o gráfico desenhado aí, mas vamos desenhá-lo aqui para facilitar, não é? Deixa eu fazer outra função aqui, então. Vou desabilitar essa daqui. Então, z igual a xy ao quadrado, x, cancelar, deixa eu pôr isso aqui, mais, deixa eu duplicar isso aqui, aí eu apago isso aqui. Então, z igual a x, y ao quadrado, aí sobre, então aqui ela é x, y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y à quarta. X ao quadrado mais y à quarta. Então, a nossa função é essa. Veja bem o que acontece aqui, ó. Então, qualquer reta que eu pegar, olha aqui a parábola aqui, tá vendo? Quando a parábola aqui e essa outra parábola aqui também, veja bem que o valor vai tender para 1/2 aqui, ó.
vai tender aqui para cima, aqui para 1/2, quando eu caminho aqui, ó. Enquanto que aqui em cima, aqui, todos vão tender para 0. E aqui, se eu pegar uma outra parábola aqui, ó, ele vai tender para -1/2, tá vendo? Aqui embaixo, aqui onde está dando aqui, ó. Então, aqui está tendendo para -1/2 quando se aproxima de 0, 0. Então, significa que esta função não tem limite quando x e y tendem a 0, 0. Ok, pessoal? Então, é isso. Até depois, então.